três segredos para vencer em épocas de quê? E eu pergunto, qual é a época que a gente está vivendo hoje? De facilidade ou dificuldade? Nós estamos vivendo essa época. Vamos ler qual é o primeiro segredo. Coloca para mim, pastor. Olha só, qual é o primeiro? Lê lá em voz alta. Não, você já está criando dificuldade até para ler, gente. Eu sei que está com a máscara, mas lê na fé. Vamos lá, lê de novo. Então, olha para mim. O primeiro segredo é esse. Porque olha para mim, dificuldades já existem. Mas a pior dificuldade não é aquela que já existe, é aquela que você mesmo cria. É quando a pessoa olha e ela nem tentou, ela nem começou a fazer a coisa, e ela já começa a colocar um monte de quê? De dificuldade. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Vamos ler, lê lá a primeira frase, ó. Observe as palavras de quem sempre cria dificuldades em tudo. Qual é a primeira palavra? Não, fala forte, gente. Não dá. Que mais? Que mais? Que mais? Qual é a outra? E por último, então, de nada adianta você pegar a palavra de Deus, carregar ela debaixo do braço, se da sua boca só sai palavra do diabo. Porque essas palavras aí são do diabo. Essas palavras aí são de quem coloca dificuldade em tudo. Não adianta, eu estou com a Bíblia na mão, a Bíblia diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Mas da minha boca só sai isso. Ah, não dá, não posso, está difícil, não consigo. Espera aí, então para que eu estou com essa Bíblia? Para que eu é melhor eu devolver essa Bíblia? É melhor eu chegar aqui na igreja e falar assim, pastor, toma essa Bíblia aí, eu não acredito nessa palavra. Eu estou no lugar errado, porque a palavra diz uma coisa, mas da minha boca sai outra. Da minha boca não pode sair essas palavras, da minha boca tem que sair as promessas de Deus, as mais de 8.000 promessas. Então, como a gente lê ali, ó, ao contrário das palavras de quem sempre enxerga uma oportunidade na dificuldade, quais são as palavras? Dá sim, que mais? Eu posso, que mais? Que mais? Vou conseguir, que mais? Olha a diferença. A última ali é a mais forte. Qual é a última? Vou dar um jeito. Então, quando a pessoa crê na palavra de Deus, meu amigo, ela sempre diz isso aí. Não, peraí, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou o quê? Eu vou dar um jeito. Eu sei que eu estou te devendo, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou o quê? Eu nem sei que jeito é esse, quem vai me dar a direção é Deus. Mas eu vou dizer, eu vou dar um jeito. Meu Deus vai me dar a direção. Quando você diz, eu vou dar um jeito, quem é que está te ouvindo? Deus. Deus lá de cima está te ouvindo e está dizendo assim, pô, peraí, ela crê na minha palavra. Ah, eu vou dar uma direção para ela. Eu vou dar uma ideia para ela vencer nessa crise. Olha só a segunda coisa, coloca aí, pastor, para a gente, por favor. Lê lá em voz alta. O negócio está meio difícil hoje aí, hein, pessoal? Está meio engasgado aí hoje, é? Vocês não beberam água hoje, não? Lê em voz alta, pessoal. É isso aí. É importante trabalhar em parceria com Deus? Sim ou não? É igual isso aqui, ó. Quer ver só um exemplo que eu vou dar para você? Vem cá, pastor Pablo, por favor. Pastor Pablo, sobe aqui comigo. É igual, por exemplo, o pastor Pablo é Deus. Ele é Deus. Então entenda uma coisa, Deus não é o seu empregado. Tem gente que quer fazer Deus de quê? O empregado, você fala assim para ele, fulano, pega aquele cesto ali para mim, o empregado. Mas você não é empregado não, você é Deus, pô. O empregado, você fala para ele assim, ó, o fulano, pega aquele cesto ali para mim, coloca lá naquela mesa. O que o empregado faz? Ele é seu empregado. Mas eu pergunto, Deus é o nosso empregado? Não pense que Deus vai fazer o que é para você fazer. Deus não é seu empregado, Deus não é meu empregado. Então não adianta eu falar para Deus assim, Deus, vai lá, pega aquele cesto e coloca lá para mim. Ele não vai fazer nada. Porque Deus não é empregado. Entenda isso. Deus trabalha em parceria. O que é trabalhar em parceria? Espera aí, meu Deus,
eu preciso colocar aquele cesto lá naquela mesa, mas sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso da sua ajuda. E se o Senhor me ajudar, olha, pode contar comigo, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser uma coluna da tua casa. Tudo que o Senhor me honrar, eu também vou honrar o teu altar. Eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. O Senhor me ajuda a colocar aquele cesto no altar, naquela mesa lá. Então o que Deus faz? Vamos lá. Você pega de um lado e Deus pega o quê? E juntos, olha só, olha como é que Deus trabalha. Junto, porque você sozinho não vai conseguir. E você e Deus conseguem alcançar o sucesso. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Amém, pessoal? Quem entendeu, gente? Então, Deus trabalha em o quê? Vamos continuar lendo? Coloca lá, olha só, exemplos. Deus abriu o mar vermelho em parceria com quem? Com Moisés. Deus parou o sol e a lua em parceria com quem? Josué. Deus mandou a chuva em parceria com quem? Então você vê que Deus não fez nada sozinho. E Deus não fez nada por esses homens. Deus trabalhou em parceria. Moisés estendeu o cajado e Deus fez o mar se abrir. Cada um desses homens prestava conta da sua vida com Deus. Eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham um pacto com Deus, com a palavra de Deus. Por isso que Deus era com eles. E por último, e não menos importante, coloca para a gente aí, por favor. Lê lá em voz alta. Fazer o improvável. Significado de improvável. Lê lá, gente. Que não pode ocorrer. Que mais? Algo incerto. Que mais? Algo impossível. E que mais? Olha para mim. Se você quer vencer essa crise, você tem que fazer algo improvável também. Você não pode só fazer o que todo mundo está fazendo. Porque, deixa eu explicar para você como é que Deus trabalha. Olha só que coisa forte. Vou dar o exemplo de José. Você vê que José estava lá na cadeia, no Egito. Ele era escravo, foi preso, mas ele tinha a promessa de quem? De Deus. A cabeça de José não estava na cadeia. A cabeça de José não estava no Egito. A cabeça de José estava onde? Aonde, gente? Na palavra. Então, o mordomo de Faraó foi preso. E lá na cadeia ele teve um sonho. E José fez o quê? Interpretou o sonho dele. Vamos trazer para os dias de hoje. Vamos traduzir para os dias de hoje. Imagina que o José era uma pequena empresa, um pequeno empresário. E aquele mordomo de Faraó era um pequeno cliente, um cliente insignificante. Só que José, ele prestou um grande serviço para aquele homem, mas um serviço de tanta qualidade, que aquele homem saiu da cadeia satisfeito com José. Falou, poxa, José é bom mesmo no que faz. E passou algum tempo, não foi da noite para o dia. A sua vida não vai mudar da noite? Entenda uma coisa, Deus trabalha também com tempo. Mas o que aconteceu? Um dia aquele copeiro estava lá servindo o Faraó, que era o grande cliente, vamos dizer assim. E naquela época, pessoal, o copeiro não podia nem falar com o rei. Era proibido. Eles serviam um rei, mas não podiam falar nada. Eles só podiam responder alguma coisa se o rei perguntasse. E o rei tinha um grande problema para ser resolvido. Vamos imaginar um grande cliente com um grande problema para resolver, mas não achava ninguém para resolver. Então, do nada, Deus fez Faraó conversar com um copeiro. Você não tem noção do que é isso, gente. Para alguém falar com Faraó, tinha que marcar hora. Tinha todo um procedimento para falar com o rei. Mesmo os empregados do rei não podiam falar com ele. Mas Deus fez Faraó virar para aquele empregado e falar assim, vem cá, eu não consigo resolver esse problema. Você não conhece alguém que resolve esse problema? Aí o copeiro lembrou, falou, olha, tem um sujeito lá na cadeia, que quando eu estive lá, ele interpretou meu sonho. Eu nunca vi alguém fazer o que ele faz. É como você prestar um serviço tão bem feito para um cliente pequeno,
E sem você saber, esse cliente pequeno conhece um cliente o quê? E amanhã ele vai chegar para esse cliente e vai falar assim: olha, eu fui em tal lugar e eu encontrei uma empresa, eu encontrei uma pessoa que, olha, eu nunca vi um funcionário igual aquele. Eu nunca vi uma empresa igual aquela. Sério, quem é ele? E Faraó mandou chamar José. E de um pequeno empresário, ele se tornou um grande empresário. Ele se tornou governador do Egito. E é isso que eu quero dizer para você. Quando você tem parceria com Deus, quando você tem um pacto com a palavra de Deus, é assim que Deus trabalha. Vou dar um exemplo para você. Hoje de manhã, um senhor estava dando testemunho. Ele, no meio da reunião, ele levantou a mão e falou: pastor, eu quero dar o testemunho. Aí ele veio, subiu ao altar, deu testemunho aqui no microfone. O que houve, Senhor? O que aconteceu? Ele falou: eu estou 5 anos aqui na nação. 5 anos. Há 5 anos eu tenho um pacto com a palavra de Deus. Ele falou assim: ó, eu não falto uma segunda-feira. Mesmo durante a quarentena, mesmo durante o período que a igreja estava sem poder ter reunião presencial, só tinha as reuniões online, como tem algumas pessoas agora acompanhando a gente em casa. Mesmo assim, toda segunda-feira ele vinha no horário da reunião dele, fazia a oração dele no altar, apresentava o dízimo, apresentava a oferta e ia para o trabalho, ia para a empresa dele. O que acontece? A empresa dele trabalha de segunda a sexta. Ele nunca funcionou sábado nem domingo. Ele não gosta de trabalhar final de semana. Ele falou: pastor, final de semana é para Deus e para minha família. Eu trabalho de segunda a sexta. Mas o que aconteceu? Sábado passado, meu telefone não parava de tocar. Uma pessoa insistindo, ligando. Falei: meu Deus, quem é essa pessoa que está me ligando? De outro estado? A gente sabe que geralmente ligação de outro estado é cobrança ou é golpe, sim ou não? Só que ele resolveu atender a ligação. Quando ele atendeu a ligação, uma empresa de outro estado, ele tem uma prestadora de serviço, pedindo para fechar um contrato com ele. E ele fechou um contrato de R$1 milhão. Com as portas o quê? Deu uma salva de palmas para Jesus. É muito forte. Olha, é muito forte. Olha só, no meio dessa crise, num dia que a empresa dele não funciona, Deus usou uma empresa que ele prestou serviço, que indicou ele para essa outra empresa. Ele falou assim: pastor, todos os anos que eu estou na igreja, eu nunca fechei um contrato de R$1 milhão. Ele falou: eu nem esperava que eu iria fechar esse contrato de R$1 milhão. Até porque minha empresa não funciona no sábado. Está vendo? Por que você tem que atender o telefone? Atende o telefone. Mas se for trote, você desliga. Se for golpe, você desliga. Cuidado com os golpes. Mas você vê que tem gente que não atende porque qualquer ligação ela já acha que é cobrança. Ela já acha que é problema. Você vê, e ele já fechou o contrato. O dinheiro já foi transferido já para a empresa dele. R$1 milhão. Aí eu pergunto: Deus faz ou não faz? Faz ou não faz, pessoal? Olha só esse exemplo da Bíblia. Coloca aquele versículo para mim, pastor, no telão. Olha só, quem está em casa, acompanha aí em casa. Marcos capítulo 2. Olha só o que diz a palavra de Deus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes o quê? Então olha para mim, Jesus foi para Cafarnaum, entrou numa casa, e se juntou tanta gente, que nem na porta tinha espaço para poder ouvir a palavra. Era muita gente. Só que uma coisa que me chama a atenção, a Bíblia ela é bem clara, e diz que aquelas pessoas só estavam ali para ouvir o quê? Você sabia que esse é o problema de muita gente? Tem gente que acha que ouvir palavra vai mudar a sua vida. Tem gente que só quer ficar ouvindo palavra, é o dia inteiro ouvindo palavra. É o dia inteiro no celular, mensagem, versículo da Bíblia. Tem gente que só vem na igreja para ouvir palavra. Gente, se ouvir palavra mudasse a vida de alguém, então todo mundo já teria mudado de vida.
que o que mais você ouve hoje na internet é gente pregando o quê? Eu vou dizer uma coisa para você: ouvir a palavra não muda a sua vida. O que muda a vida da pessoa é você tomar uma atitude, é você obedecer essa palavra, é você praticar essa palavra. Você pode conhecer a Bíblia inteira, mas se você não obedece, se você não usa a sua fé em cima dessa palavra, não vai adiantar nada. Olha só o que aconteceu, coloca aí, pastor, o versículo seguinte: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Então tinha 4 homens, olha só, 4 homens, imagina aí, 4 homens carregando uma maca, e na maca deitado um homem paralítico. O que é um homem paralítico? É um homem que tinha as 2 pernas, mas as pernas não funcionavam. Ele não conseguia parar em pé, igual eu estou aqui agora olhando para vocês. Trazendo para os dias de hoje, o que é esse paralítico? É a pessoa que tem um diploma de advogado, mas trabalha como balconista. Ela tem um diploma, mas o diploma dela não funciona. É um empresário que tem uma empresa, mas está pedindo cesta básica para comer. Está dependendo do auxílio do governo para poder pagar suas contas. Ele tem a empresa, mas a empresa não está o quê? Funcionando. É o paralítico. Ele tinha as pernas, mas as pernas não funcionavam. Então por que aqueles 4 homens foram até Jesus? Eles não foram para ouvir a palavra, mas eles foram porque eles acreditavam que Jesus podia fazer o quê? Aquelas pernas funcionarem. Então as suas pernas têm que funcionar, a sua empresa tem que funcionar, o seu diploma tem que funcionar, a sua capacidade tem que funcionar, aquilo que você faz tem que dar certo, tem que funcionar. Olha só o que diz o versículo, coloca lá para mim, pastor. Diz assim, ó: e não podendo aproximar-se dele, por causa do que, gente? Da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, o que eles fizeram? Baixaram o leito em que jazia o quê? Vamos pensar, pensa comigo. 4 homens carregando um paralítico. Ó, vamos lá porque Jesus vai curar. Primeira coisa, quando eles chegaram, o que eles avistaram? Uma casa o quê? Cheia. Uma multidão ao ponto que não tinha espaço nem na porta, nem para olhar o que estava acontecendo lá dentro dava. Agora pensa comigo, como que o diabo trabalhou naquele dia, na mente daqueles homens, como ele trabalha hoje na mente de muitas pessoas. Provavelmente aqueles homens olharam e veio aquele pensamento, como muita gente faz: ah, pelo menos a gente tentou, vamos voltar para casa. Não vai dar para a gente entrar aí, porque olha aí a multidão. Deus sabe que eu tentei, Deus sabe que a gente fez a nossa. E eles poderiam voltar para casa derrotado, como muita gente faz. Volta para casa derrotado quando encontra uma dificuldade, quando encontra uma porta fechada. E ainda existem aqueles que atribuem o seu fracasso a Deus. Olha para mim, nunca culpe Deus pelos seus fracassos. Se eu fracassei, eu sou o culpado. Eu não tenho que culpar Deus, não tenho que culpar governo, não tenho que culpar ninguém não. Os meus fracassos são responsabilidade minha. Eu não posso culpar minha esposa, eu não posso culpar o meu filho. Ah, eu fracassei porque você não me ajudou. Ah, eu fracassei porque eu não tive um incentivo fiscal. Não, eu fracassei porque eu fracassei. Eles poderiam culpar Deus, dizer assim: ah, Deus sabe, a gente tentou. Ou dizer assim, ó: ah, quer saber de uma coisa? Não é a vontade de quem? Se fosse a vontade de Deus, estaria tudo facilitado para a gente. Mas quem disse que a vontade de Deus é facilitar alguma coisa para você? Quem disse na Bíblia que Deus tem a obrigação de facilitar? Meu amigo, o caminho de Deus é o caminho do deserto. O caminho de Deus é o caminho da dificuldade, não é o caminho da facilidade.
Deus, para salvar a gente, teve que pegar o próprio filho e mandar ele para morrer aonde? Na cruz. Eu pergunto, isso é facilidade? Então, se nem Deus encontrou facilidade, por que você acha que tem que ser fácil? Então, aqueles homens encontraram uma dificuldade, não ficaram dando desculpa. É como a gente leu, eles deram um jeito. Quem quer dá. Qual foi o jeito que eles deram? Olha só, olha a ideia dos homens. Subiram no telhado, na casa dos outros, a casa não era deles. Eles subiram o telhado na casa dos outros. Fizeram o que no telhado? Fizeram um buraco no telhado. Imagina, olha a loucura. Você já está errado de subir no telhado dos outros. Ainda vai fazer o quê? Um buraco. Mas olha o que a fé faz. Olha o que a fé leva a pessoa a fazer. Eles subiram no telhado dos outros, fizeram um buraco, ainda pegaram o paralítico e jogaram lá de cima amarrado numa corda. Quer dizer, correndo o risco até do homem morrer. Mas sabe o que eles pensaram? Se ele morrer, está salvo. É melhor morrer do que continuar paralítico. Eles arriscaram tudo. A fé leva você a arriscar no altar. A fé leva você a tomar atitudes que chamam a atenção de quem? A fé não faz você ter medo de fazer prova com Deus. A fé não faz você numa época dessa, não, agora eu vou juntar, vou guardar. Deus sabe. Quando essa crise passar, eu vou voltar a ser dizimista. Quando essa crise passar, eu vou voltar a fazer meus votos com Deus. E eu digo para você, se você continuar assim, não vai passar para você a crise não. Pelo contrário. Porque o que vai mudar essa situação é a tua atitude. E outra coisa que é muito importante, quando você tiver fé para fazer alguma coisa, faça. Quando Deus mandar você fazer uma coisa, repete isso, faça. Repete, gente. Faça. Não fique perguntando a ninguém se você deve ou não fazer. Imagine se aqueles 4 homens chegassem para alguém que estava ali fora, porque aquelas pessoas estavam ali só para quê? Não. O que a multidão estava fazendo? Ouvindo o quê? Como muita gente aí fora. Tem muito crente que só é bom para ouvir, mas para praticar não é bom. Por isso que está derrotado. Por isso que não vê as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Porque só ouve, não pratica, não obedece. Imagine se eles chegassem para aquelas pessoas e dissessem assim: vem cá, o que vocês acham? A gente trouxe esse paralítico de tão longe para Jesus fazer as pernas dele funcionar. Mas não dá para a gente entrar. O que você acha da gente subir no telhado, fazer um buraco no telhado aí dessa casa, que eu nem sei de quem é, e descer o paralítico numa corda? O que você acha que os ouvintes da palavra iriam dizer? O que vocês acham que eles iam dizer, gente? Você está maluco, irmão? Você está maluco? Confie em Deus. Como que você vai abrir um telhado que não é nem seu? Não faça isso. Isso vai desagradar a Deus. Você vai destruir a casa dos outros. Outros iriam dizer assim, você está doido? Vai que esse irmão cai e morre. É melhor continuar, é melhor viver paralítico do que morrer. Porque é assim que o diabo trabalha. Com medo, com a dúvida. Mas eu pergunto, eles perguntaram alguma coisa? Hein, pessoal? Então para de perguntar aquilo que você já sabe que tem que fazer. Aquilo que você já sabe que tem que fazer, pega e faz, pô. Vai na tua fé. Não pergunte para ninguém. Eles não perguntaram para ninguém, nem para os discípulos. Eles tomaram uma atitude. Olha só o que aconteceu. Coloca aí para a gente, pastor. Diz assim, e Jesus o quê? Não, peraí. Tinha uma multidão ouvindo a palavra. Eu pergunto, Jesus viu a fé na multidão? Jesus não vê fé em quem só ouve. Se você só vem aqui para ouvir, Jesus não está vendo nada em você. Mas na atitude daqueles homens, Jesus viu o quê? A fé. Diz lá, e Jesus, vendo a fé deles, disse a quem? Ao paralítico: filho, chamou ele até de filho, perdoados estão os teus pecados. A ti te digo, levanta-te. Que mais? Toma o teu leito. Que mais?
Coloca o versículo 12 para mim, pastor. Olha só o que diz: e levantou-se e tomando logo o quê? Por que ele tomou logo o leite? Porque ele já não aguentava mais aquela situação. Ele já não aguentava mais ter pernas que não serviam para nada. Ele não aguentava. Você vê que o paralítico, quando os homens falaram assim, ó, vamos jogar você por cima da onde? Ele não questionou, ele não falou assim, não faz isso comigo não. Ele não quis nem saber, sabe por quê? Porque ele não aguentava mais. Sabe quando é que a tua vida vai mudar? Quando você disser assim, ó, eu não aguento. Sabe quando você vai parar de andar a pé? E começar e Deus te dá um carro. O dia que você dizer assim, ó, eu não aguento mais pagar Uber, não aguento mais andar de ônibus, não aguento mais andar de bicicleta para ir para o trabalho. O dia que você fizer isso, Deus vai te abrir uma porta para você ter um carro zero. Ou você que tem um carro velho, fala assim, eu não aguento mais esse carro velho. Tem carro, pessoal, que a pessoa chega na igreja com cheiro de frentista. Sabe o cheiro de frentista? Cheiro de combustível. A pessoa, ela coloca o perfume que for dentro de casa, mas é tanta fumaça, é tanta coisa velha no carro, que ela chega na igreja, se você riscar um fósforo, ela pega fogo. Ela não precisa nem passar álcool em gel na mão, porque o coronavírus já morre já só com o cheiro dela. Cheiro de combustível. Eu não estou falando isso para a pessoa se sentir humilhada, não é isso. Mas eu estou falando isso porque a situação da pessoa está igual à situação do paralítico. Ele tinha pernas, mas as pernas não. E o que fez funcionar foi porque ele não aguentava mais. Ele tomou atitude. E Jesus fez as pernas dele começar o quê? A funcionar. Olha lá o que diz mais. E saiu em presença de todos, de sorte que todos o quê? Se admiraram, que mais? E glorificaram a Deus dizendo, nunca tal vimos. Olha só, mas sabe o que me chama a atenção? O milagre não aconteceu no meio dos incrédulos, aconteceu no meio de um monte de crente, de um monte de gente que estava ali para ouvir o quê? Mas não praticava. Por isso que eles ficaram admirados. Se eu ver um paralítico andar, eu não fico admirado. Eu já vi gente chegar aqui na catedral na cadeira de roda. Tem gente aqui que já viu. Já em reuniões minhas, pessoas já entraram aqui em cadeira de roda, que o médico disse que ela não ia andar mais, e eu mandei ela andar e ela andou. Mas por que eu não me admiro? Porque a minha cabeça está onde? Deixa eu pegar aqui novamente. A minha cabeça está onde, pessoal? Aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra, mas a cabeça delas não estava onde? Porque se tivesse, eles não ficariam admirados. Eles diziam assim, pô, que legal, mais um milagre, glória a Deus. Mas ficar admirado, ficar perplexo. Então às vezes é isso que acontece. Você às vezes vê um testemunho aqui e você fica, nossa, que testemunho. Nossa, ele vendeu 1 milhão. Igual hoje de manhã, a hora que o Senhor subiu aqui e falou que fechou um contrato de 1 milhão, eu vi, teve gente na reunião que ficou de boca aberta. Teve gente na reunião que ficou assim, ó, nossa, que milagre. Ah, peraí, pô, que palavra você está ouvindo? Você vê, Jesus estava pregando para todo mundo e eles ficaram admirados. Quer dizer, que palavra que Jesus estava pregando, gente? Não era a palavra de Deus? Sim ou não? Você não tem que ficar admirado com o milagre, não. Você tem que ficar admirado com a derrota. Você tem que ficar admirado com o fracasso. Falar, poxa, espera aí, meu Deus. Mas um milagre para você tem que ser algo normal, natural. Mas esse milagre só acontece quando você toma o quê? Então para de ser ouvinte e se torne praticante. Você quer ver só um exemplo? Coloca o testemunho para a gente aí, pastor. Olha esse testemunho. De móveis, fabrico móveis. E no meio dessa crise que já está instalada, está cada dia ficando mais forte essa crise aí. Vejo muitos comerciantes, empresários lamentando e falando sobre as empresas que estão quebrando, que estão fechando, fornecedores. E nesse meio a gente teve algumas consequências de clientes querer nossos móveis, nossos produtos. Fomos impedidos
pela razão que outras empresas de transporte pararam, escritório, enfim, muitas coisas, as consequências acabam atingindo. Tivemos que falar para os funcionários parar no momento, não tinha como continuar. E nesse meio termo eu pedi uma ideia para Deus, uma saída, que foi inovar do sistema dos móveis para um higienizador, para um bebedor, um higienizador coletivo, que vai fazer a grande diferença. Agora no momento todo mundo fala de higienizar a mão, de lavar a mão. Essa é a conscientização geral, mas nós conseguimos concluir com muito sucesso um higienizador coletivo completo. Ele vai estar trazendo, já existe, já está em funcionamento, já tem empresas aí fazendo aquisição do nosso produto, né, solicitando nosso produto com sucesso. O produto completo, que faz uma higienização completa, né? A parte de lavagem de mão, a parte de sabão líquido atualizado no higienizador, a parte de álcool gel completo. Temos aqui o sabão líquido, lavar as mãos, fazer a higienização. Temos aqui do outro lado aqui, ó, o álcool em gel. Então essa foi uma saída de Deus, uma grande ideia maravilhosa, abençoadora, que eu quero passar para as demais pessoas que estão assistindo, que não adianta se apavorar, e com Deus na frente já deu tudo certo, e vamos passar por isso aí e já vencemos essa pandemia. Muito obrigado. Bem forte para Jesus as suas palmas. Fica de pé no seu lugar. Olha só o que ele diz. É muito bacana. Olha só, ele diz: com Deus aonde? Na frente. Aonde você tem que colocar Deus? Começa a colocar Deus na frente, pô. O problema é que tem muita gente dentro da igreja que ela crê em Deus, ela é crente, ela é cheia de fé, mas na hora de agir ela quer tomar a frente. Ela quer tomar a frente. É quando as coisas dão errado. Ai, pastor, ora aí para mim, pastor, deu tudo errado. Não, meu amigo, você tem que aprender a colocar Deus. O que é colocar Deus na frente? É trabalhar em parceria. E é essa oração que a gente vai fazer agora. Você vai chamar Deus para ser teu parceiro. Você vai chamar Deus para ser teu sócio. Você vai chamar Deus para trabalhar contigo. A partir de hoje você vai falar: meu Deus, vem trabalhar comigo, entra no meu negócio. Mas essa parceria não pode ser uma via de mão única. Ela tem que ser uma via de mão dupla. Meu Deus, olha, eu quero receber, mas eu também vou dar. Eu vou ser uma coluna da tua casa. Diga graças a Deus. Eu vou honrar o teu altar, meus dízimos, meus votos, minhas ofertas. Eu vou ser uma coluna, eu vou sustentar a tua obra, mas eu quero que o Senhor sustente a minha vida. Você vai ver, meu amigo, não tem crise, não tem nada. Você vê, um sujeito que trabalhava com móveis foi impedido para continuar a empresa dele de móveis, claro, tem que obedecer. O governo mandou fechar, teve que fechar. Mas o que ele fez? Meu Deus, me dá uma ideia. Parou de fabricar móveis, começou a fabricar higienizador. E está arrebentando. Quer dizer, tem nada a ver com o que ele fazia antes, mas tem tudo a ver com a palavra de Deus. Então, meu amigo, quando você tem a palavra de Deus, é como a gente leu ali, dá um jeito. A crise não é desculpa para o teu fracasso. A crise não é desculpa para a nossa derrota. Por quê? Porque a palavra de Deus não está em crise. Os céus não estão em quarentena. Se você invocar Deus, Deus vai te dar uma ideia. Quem quer que Deus seja o teu parceiro? Diga aí, ó. Então aí onde você está, levante as suas mãos, feche os seus olhos e cante.